Muito bom dia, a partir de agora mais uma edição do Hora Geral e nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV. É verdade, estamos ao vivo, um bom dia para você. Eu tenho a certeza que esta semana será uma semana especial, principalmente se você procurar promover coisas boas, né? Pensar em coisas boas. Temos o site eustoucomvocê.com.br para você acessar, ficar bem informado. Temos também o e-mail que é o horageral@euestoucomvocê.com.br para você também acessar uma sugestão de pauta, talvez uma participação, um convidado que você gostaria que fosse entrevistado aqui no Hora Geral. Temos também o telefone que é o 3041-6777, é uma forma de você ligar e participar, tirando as suas dúvidas e fazendo as perguntas para os nossos convidados. E também o WhatsApp que é o 981387000, onde você pode mandar fotos, vídeos, áudio, né? Talvez você esteja no trânsito, hoje é muito fácil você ter um equipamento de TV no seu carro. Qualquer informação, mande um WhatsApp que nós estaremos divulgando aqui no Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. O nosso convidado de hoje é o delegado Paulo Della Rosa. Ele vai estar conversando com a gente um pouco mais sobre segurança, vai estar falando também sobre uma semana que é uma semana da independência. Será que nós, brasileiros, somos patriotas o suficiente para colocar uma fitinha verde e amarela, talvez cantar o hino, pôr a mão no coração? Ou será que nós, ou a maioria dos brasileiros, sabe cantar o hino nacional brasileiro? Bom, essas são algumas perguntas que nós vamos tentar conversar com o nosso convidado, além das perguntas que surgirão pelo 3041-6777. Bom dia, meu amigo Paulo Della Rosa, tudo bem? Bom dia, Douglas Gonçalves. Mais uma vez é uma emoção estar no seu programa. E hoje vai um bom dia especial a uma fã sua, a minha sobrinha Bianca Matos. A Bianca? Ela tem adoração por você, me pediu que eu lhe desse um bom dia caloroso. E não esquecendo, as mulheres sempre em primeiro lugar. Hoje, lamentavelmente, e como um exemplo, é o aniversário da morte de duas grandes mulheres. A nossa Lady Di faleceu no dia de hoje, e a maravilhosa, inesquecível brasileira Dalva de Oliveira. A vocês, mulheres, um bom dia apaixonado. Pelo jeito você também desperta sempre apaixonado, né, Paulo? Você acorda apaixonado pela vida ou pela Cris? A Cristiane é a razão dos meus dias e a vida é o maior investimento que podemos ter, não é? O amor à vida. Meu amigo Paulo Della Rosa estará conversando com os nossos telespectadores no programa de hoje. Agora, com um oferecimento de Nita Alimentos. Com Nita é muito mais gostoso. Vamos conhecer agora as informações desta segunda-feira. Na contramão da crise econômica enfrentada por diversos setores, o mercado brasileiro de seguros de pessoas, que engloba os seguros de vida e outras modalidades de proteção de riscos, registrou um crescimento em 2015. Só para que você entenda, segundo a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, a FENAPREV, o valor pago para a contratação de coberturas do seguro de vida foi de 6 bilhões de reais no primeiro semestre, uma alta de 12,99% em relação ao igual período do ano passado. O seguro de vida é um contrato firmado com uma seguradora para garantir proteção financeira aos beneficiários, dependentes da pessoa no caso de sua morte. Também cobre situações como invalidez permanente. Ou seja, o que dá para entender é que mesmo mediante a crise, a contratação com relação aos seguros não está tendo uma queda, nem uma oscilação. Checar o smartphone ou tablet antes de dormir virou hábito de muita gente. Segundo a psicóloga Rosa Maria Fará, o Núcleo de Pesquisa de Psicologia e Informática da PUC, o costume pode prejudicar o sono e influenciar nas tarefas diárias. A luz é um fator determinante para desestimular o sono. A melatonina, ou seja, o hormônio natural produzido pelo cérebro, que induz ao sono, quando exposto à claridade, como a tela de um smartphone, é produzida em menor quantidade. A hora anterior ao sono deve ser mais tranquila do dia, quando o corpo entende que o cérebro está se preparando para descansar. Assim você terá uma noite tranquila e um dia produtivo. Aí você pensa, poxa, será que só uma tela do smartphone
mas ela é suficiente para que você fique vidrado, né, na tela e a luminosidade pode prejudicar o seu sono. Jovens do litoral de São Paulo conquistam vaga na final do Petrobol, nos Estados Unidos. Um grupo de universitários de Santos foi selecionado para a final do Mundial da Competição Internacional de Perguntas e Respostas na área de Engenharia de Petróleo. Essa é a primeira vez que um grupo de Santos participa e chega à final internacional da competição. Os alunos são Nicolau dos Santos, Guilherme Dória, Vitor Marum, Melissa Magalhães e Beatriz Ena, todos da Universidade Católica de Santos. A competição acontecerá no dia 28 de setembro em Houston, nos Estados Unidos. Parabéns! Sabe que eu gostaria de ver essa foto, de repente, de estar falando, eu eu registraria até no Hora Geral. Estamos enviando 100 competidores, né? 100 de cada estado. Isso seria tão bom. A gente não consegue ver os jovens inseridos em campeonatos, em disputas que coloque a intelectualidade, a pesquisa, né? E a discussão de conhecimentos. Isso é muito importante. Tem como colocar de novo essa foto desses competidores? Porque eles merecem todo o espaço aqui no Hora Geral. Tudo bem, são 5, mas talvez ano que vem multiplique em 10 e depois 15 ou até mais do que isso. Nós precisamos fomentar a educação. Às vezes, se a gente ficar... Às vezes não. Se ficar esperando o governo federal, você está arrasado, para não falar outra coisa, né? Porque nem no FIES eles conseguem dar uma oportunidade para o universitário, que dirá num ensino médio, né? E aqui eu cito o governo federal, porque são medidas que a gente espera do governo federal e que isso recaia nos estados da nação e, por consequência, nos municípios. Parabéns a eles. E olha que a gente está falando aqui de um tema importantíssimo, que é o petróleo. E todos sabem o quanto que nós vivemos há uns 15 anos atrás, a expectativa da exploração do pré-sal e que hoje a gente não vê essa expectativa se vingar. Triste. A prova disso são as torres lá no Valongo, que eram 3 torres, apenas uma foi edificada e parece que vai ficar apenas numa única torre lá no Valongo, na torre da Petrobras, do escritório de negócios da Petrobras. Bom, vamos conversar com Paulo Della Rosa, eu que já tive a oportunidade de apresentá-lo agora há pouco. E eu quero já iniciar uma pergunta, Paulo. A gente vive anualmente esse espírito de independência, desfile cívico, ceamento da bandeira. Parece que não passa de uma efeméride, mas a população deveria ser muito mais patriota. Eu conversava com algumas educadoras já tem um tempo, eu falei, por que foi tirado da matéria, né, do currículo escolar, a educação moral e cívica e o OSPB, Organização Social Política Brasileira? Eu falei assim, não, Douglas, é porque na realidade isso foi de um passado não tão bom de lembrar, na época do regime militar, e depois que terminou o regime militar e nós entramos aí num outro sistema, o sistema democrático, a democracia, algumas matérias foram suprimidas, entre elas OSPB e Educação Moral e Cívica. Aí eu tornei a perguntar, mas não tem como votar? Não faz mais parte da grade. Mas eu acho que as escolas, elas deveriam promover, porque eu não vejo esse patriotismo sendo latente no coração dos brasileiros, e me corrija, Paulo, vou deixar você até comentar, às vezes as pessoas pensam, vou apostar nesse Brasil? Olha os escândalos. Calma, esses escândalos não são promovidos pelo Brasil, são promovidos por uma série de pessoas que passam pelo governo e deixam marcas desagradáveis e inclusive de corrupção. Não é assim? O Brasil é superior a essas manchetes que nós observamos diariamente nos jornais. Não sei se o Paulo Della Rosa concorda comigo. Douglas, eu vou começar pelo final da sua observação. Por favor. O Brasil está num momento especial. Muitos apostam que é a chegada do fim, mas nós, brasileiros patriotas, brasileiros que acreditamos nessa terra e especialmente nessa gente, enxergamos como o início de um novo tempo. Um tempo onde as coisas serão mostradas como elas são e serão corrigidas justamente porque foram mostradas. Sim. E aí eu acho que é fundamental que nós
que já estamos com a barba branca, o cabelo branco, nos debrucemos sobre a nossa juventude e tentemos entregar a eles o grande presente, talvez, que a educação do passado nos trouxe. Eu não sou um saudosista, Douglas Gonçalves, não sou. Eu estou sempre de olho na juventude. Sim. Mas se há algo que no passado tinha mais cuidado, mais esmero, mais trato, era a educação. E nós, que temos quase a mesma idade, o Douglas é bem mais novo e mais bonito que eu, mas temos quase a mesma idade, recebemos uma educação um pouco mais cuidadosa, especialmente em 2 pilares fundamentais para o sucesso profissional, familiar, social e cívico. Nós tínhamos cuidado com a língua portuguesa e um cuidado grande com a questão do país. Não se pode desprezar os acertos do passado, Douglas Gonçalves. A ditadura foi um mal terrível para o Brasil, mas a questão do patriotismo foi fundamental para a nossa geração. Nós todos amamos demais o Brasil e temos orgulho de manifestar esse amor por esse país continente. Então, que você, jovem, nesse momento tão importante, a chegada da Semana da Pátria, no seu coração mora um amor pelo Brasil, que está um pouco arranhado por tudo que vem acontecendo, mas não deixemos que erros de outros acabem levando a erros nossos, porque ser patriota é um ato de coragem, é um ato de amor, mas eu vou mais longe, Douglas Gonçalves, é um ato de inteligência, porque a sensação de parte, a sensação de fazer parte de um todo, nos dá mais coragem, mais incentivo, um oxigênio para lutarmos juntos contra esses monstros, essas monstras que insistem, e eles são a minoria, Douglas, mas eles insistem em trazer tanto malefício ao nosso país. Agora, Paulo Della Rosa, você falou algo que eu julgo importante. Eles são a minoria, mas aonde que está a maioria do bem que possa combater, divulgar, sem armas e sem a força, mas no ato e no verbo, essa onda negativa? Por exemplo, eu quero citar, alguns amigos podem até pensar assim, poxa, Douglas, você é contra determinado partido? Não, eu não sou contra. Eu acho que todos têm espaço. Eu quero apenas reproduzir o que eu assisti há uns 10 dias atrás na TV, onde estava nessas inserções de partido, partidária, as inserções comerciais dos partidos políticos, eu vi o ex-presidente Lula falando literalmente com a cara, aquela expressão dele, que o Brasil está vivendo uma crise, mas isso é por pouco tempo, porque esta crise é maior do que o Brasil. Se a gente parar para pensar, nós estamos ouvindo uma declaração de um ex-presidente que ficou 8 anos, né? E que o seu sucessor ou a sua sucessora é também do mesmo partido, ficou mais 4, 12, e está no primeiro ano de uma reeleição. Ou seja, como que os governantes preferem acusar um sistema, um problema, uma crise, sendo que eles tiveram a oportunidade, e aí eu coloco 12 anos atrás, por exemplo, de evitar que alguns problemas acontecessem. Será que nós elegemos os nossos chefes do executivo, Della Rosa, apenas para ser um zelador ou para ser um gestor? Mais uma vez, tomando por base a Semana da Pátria, chamo a figura de um santista, não de nascimento, mas de falecimento, que optou por morrer em Santos, o nosso Bonifácio de Andrade Silva. O que fez José Bonifácio de Andrade Silva? Sempre esteve ao lado do imperador, dizendo a ele as verdades necessárias, e indo a público e dizendo quais eram, à época, as dificuldades, os desafios e os sucessos do Brasil. E é isso que está faltando à nossa gente, a gente do bem, a gente que se preocupa, que ama o seu país, que ama o seu familiar, que ama a sua cidade. Nós estamos, sim, Douglas, lamentavelmente, um pouco silentes demais, acovardados demais, conformados demais, dentro dos ditames da lei, absolutamente civilizados, mas sim, temos que apresentar com mais consistência, com mais insistência e com mais rigor aquilo que está errado e de uma forma bastante objetiva, apresentarmos soluções, Douglas Gonçalves.
E aqui fica um abraço ao nosso Cláudio Salzedas, um jovem que, num discurso inflamado ainda no sábado, nos apresentou diversas soluções. Teve a coragem de apontar as mazelas que o Brasil enfrenta, teve a coragem de elencar os desafios que espera do seu país e, mais que isso, teve a tranquilidade, o exercício soberano da razão de mostrar quais são as soluções que, na visão dos jovens, na importante e fundamental visão dos jovens, estão abertas ao nosso país. E quando você fala dos jovens, a gente traz essa discussão porque, inclusive, o Alberto, que faz parte, inclusive, dessa liderança da Juventude Democratas que você se referiu de sábado, ele mesmo falou que ele queria consertar uma frase que é muito emblemática, né? Que o jovem vai conquistar o futuro, que o jovem é o futuro de uma nação. E ele foi bem claro. Ele falou assim que, na realidade, o jovem é o presente, ele não é o futuro. E essa presença é fundamental que aconteça. Nós temos visto, pelo menos nas últimas manifestações, são manifestações ordeiras, pacíficas e com uma vontade de demonstrar através da sociedade e dos estados, né, uma insatisfação de um governo que hoje está, que poderia ser do partido A, do partido B, do partido C. A minha discussão não é partidária, se o telespectador pudesse entender, é apenas a respeito de uma liderança que hoje está no governo. Nós não conseguimos entender, eu fico pensando como é triste nós sermos manobrados por pessoas incompetentes. Agora, nesse final de semana, no final de semana passado, a presidente falou que não vai ter mais a CPMF. Poxa, nós estamos tão assolapados, tão machucados, tão cansados, né? Quer dizer, falam em mais um imposto e nós não tivemos uma boa lembrança da CPMF que foi instalada no passado, que não foi para a saúde, e voltam com esse tema. Quer dizer, tudo isso o quê? Para ferir, cutucar mais o povo brasileiro, né? Ou seja, eu não vejo um respeito do governo com os nossos brasileiros. E Douglas, eu insisto muito na palavra que, na minha opinião, catalisa todas as outras virtudes humanas, a paciência. Lamentavelmente, os nossos governantes, os nossos tíbios, débeis governantes e os eleitores como um todo têm por prática, têm por máxima o quero resolver tudo já. E nada é resolvido de uma vez só, Douglas. Você veja, reprova a maioridade penal num dia porque se votou às pressas. No dia seguinte se aprova sem estudo. Diz que vão ser criados impostos um dia, no dia seguinte dizemos que não vão ser criados impostos. Fica aqui, mais uma vez, um ensinamento da independência brasileira. O processo de independência do meu país, o meu amado Brasil, começou em 1808, Douglas, com a vinda da família imperial para cá. E só terminou em 1822, quando da independência ou morte. É assim que se constrói uma nação. É assim que se constrói um projeto de nação, uma nação onde reina o sucesso, a alegria e a paz. É necessário um pouco mais de paciência e nós, brasileiras e brasileiros, que amamos esse país, temos sim uma grande responsabilidade. Na Semana da Pátria, ela fica aumentada, ela reverbera, mas nós temos que estar atentos diuturnamente às questões que envolvem o nosso país. Temos que afastar um pouco a visão dos nossos umbigos, Douglas Gonçalves, sejamos políticos ou não, sejamos dirigentes ou não, afastarmos a visão do umbigo e olharmos para esse horizonte verde, amarelo, azul, anil, que é tão maravilhoso, esse país-continente chamado Brasil. O Della Rosa, tem que chamar um intervalo, mas vou deixar uma pergunta para a gente terminar esse tema nesse primeiro bloco. Você acredita que o Brasil ainda tem esperança pelo país? Eu sou apaixonado por esse país e repleto de esperança, Douglas Gonçalves, repleto de esperança. Mas os brasileiros, você acha que eles têm esse sentimento ou eles dependem de uma outra ação para poder fazer parte desse coro? Basta que pessoas da qualidade ética e moral e com a palavra do nosso ídolo Bonifácio Andrade Silva
e outros tantos que surgiram no país, um país que esquece dos seus heróis, um país que esquece dos seus líderes, colocarem a palavra à disposição do país. Porque a chama, Douglas, a chama está no coração da brasileira, no coração do brasileiro. Todos nós queremos melhorar, todos nós queremos um Brasil melhor. Você falou algo interessante, que é com relação aos nossos ídolos. A gente pode até criticar a principal potência do mundo, que é os Estados Unidos, mas eles são patriotas. E a gente pode até também citar os argentinos. Sim. São patriotas. Nós não conseguimos ter esse perfil patriota. Será que é porque sempre dependemos dos governantes ou falta o incentivo na educação, Paulo? Porque nós insistimos, meu amigo Douglas Gonçalves, na figura do Salvador. Alguém virá e consertará tudo. Então não há necessidade de sermos patriotas, de nos sentirmos parte do grupo, da família, da nação brasileira. Minha gente querida, esse Salvador não virá. A salvação está nas nossas mãos, Douglas Gonçalves. Na mão do brasileiro e especialmente nas mãos das brasileiras, porque as mulheres, Douglas Gonçalves, são seres humanos melhores. Então, que nós todos entendamos definitivamente que ser patriota, como, e repito o que disse, é um gesto de amor, é um gesto de civilidade, mas é um gesto de inteligência, Douglas Gonçalves. Por isso o americano incentiva tanto o patriotismo, porque ele sabe que a partir do momento que eu me sinta efetivamente parte de um grupo, eu vou fazer tudo o que estiver a meu alcance para que a vida de todos esteja melhor e, naturalmente, com isso, alcanço a felicidade plena, fazendo a vida minha e a dos que amo melhor também. Rápido intervalo, na sequência eu continuo conversando com o delegado Paulo Della Rosa. Temos mais assuntos, vamos falar sobre segurança no próximo bloco e, lógico, no último bloco ele vai falar um pouco mais sobre o lançamento do seu livro que vai acontecer agora em setembro. Mas tudo isso depois do intervalo. Volto já. Douglas, bom dia para você. E você que está em casa, não saia daí. O Hora Geral volta já.